para o irmão Tony fazer a leitura do Salmo 116, do verso 1 ao verso 12. Peraí, está desligado. Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então, clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você, pois tu me livrastes da morte, e livraste os meus olhos das lágrimas, e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Obrigado, Tony. Eu acho essa pergunta tem tudo a ver com o encerramento do ano de 2020. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Você já parou para pensar nisso? Como que nós podemos retribuir a Deus tudo que Ele tem feito sobre as nossas vidas? Todas as bênçãos que Ele derramou sobre cada um de nós durante o ano de 2020? Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade? Que seja algo que você esteja refletindo nesta noite sobre o amor e o cuidado de Deus sobre a sua vida. Vamos louvar a Deus com muita alegria no coração. Convido você a fazer isso com os nossos... Hoje o grupo completo, né? Hoje o negócio está bombando. Vamos louvar a Deus, queridos. Vamos louvar com muita alegria, exaltar o nome do Senhor com júbilo. Manda mais retorno aqui, por favor, Gustavo. Retorno aqui. 2, joia, melhorou. Vamos lá? Louvarei. Não tem projeção?
pela cura que Jesus me traz, que trocou minha aflição por paz, pela voz suave do pastor, que me faz de tudo vencedor. Louvaremos e adoraremos ao nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra, glória e louvor. Queridos, nós vamos fazer o nosso momento de intercessão, mas hoje eu queria propor algo diferente para nós. Que durante esse momento de oração, você se lembrasse daquilo que Deus fez sobre a sua vida, sobre a vida da sua família no ano de 2020. Quantas bênçãos Deus derramou sobre você. O fato de, no meio de uma pandemia, estarmos aqui, todos com saúde, podendo livremente louvar e adorar a Deus, já é motivo da gente render graças ao Senhor. E eu queria também que você se propusesse a colocar um ano de 2021 debaixo da soberana vontade de Deus para as nossas vidas. Já pensou a gente viver 2021 debaixo da vontade de Deus? Que privilégio é experimentar o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, porque nós nos dispusemos a confiar no Senhor e entregar a Ele as nossas vidas. Queria fazer então esse convite para juntos orarmos nesse sentido. Vamos orar? Eterno e soberano Deus, muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos aqui. Ó Pai, louvamos o Teu nome porque entendemos que não há outro nome como o nome do Senhor. Não há outro Deus a não ser o Senhor. O Senhor é único, verdadeiro. Recebe agora toda a honra, glória e majestade que somente ao Senhor é devido, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por esse momento de culto que podemos dar ao Senhor. Recebe Ele como expressão do nosso amor, da nossa gratidão ao Senhor, ó Pai. Queremos agradecer, ó Pai, o ano de 2020, um ano tão diferente, tão difícil, ó Pai, mas nisso tudo podemos perceber o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai. Obrigado, ó Pai. Obrigado pelo privilégio da vida que o Senhor tem nos dado até o dia de hoje. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado. Em nossas mesas não tem faltado o pão de cada dia, ó Pai. Obrigado, ó Pai. Obrigado pelo ano de 2020. E queremos, ó Pai, entregar em Tuas mãos o ano que se inicia. Que possamos vivê-lo debaixo da Sua soberana vontade. Que possamos vivê-lo como um sentido que somos do Senhor, ó Pai, a cada instante, a cada novo dia, ó Pai. Que as nossas vidas sejam instrumentos de justiça do Senhor onde estivermos, ó Pai. Ó Pai, nos capacita a partir da ação do Teu Santo Espírito, para que possamos ser um pouco mais parecidos com o caráter de Cristo Jesus em 2021, ó Pai. Que o Senhor tire das nossas mentes, dos nossos corações, aquilo que tem entristecido ao Senhor, ó Pai. Falo isso a começar em mim, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, por esse culto. Nós rendemos graças ao Senhor. Recebe então toda a honra, glória e louvor. É no nome precioso de Jesus Cristo que nós oramos, agradecidos. Amém. Queridos, os irmãos podem se assentar.
nós vamos fazer uma breve entrega das pessoas que foram eleitas em assembleia para a diretoria, corpo diaconal e conselho administrativo que foi eleito. A maioria das pessoas, nossa igreja está, né, nós temos essa característica, né? Natal, Ano Novo, o pessoal vai viajar, ver os familiares. A característica da nossa igreja é a igreja de gente de fora, né? Deixa eu perguntar, quem nasceu em Poços de Caldas aqui? 3 pessoas. Não, 5. Você nasceu em Poços de Caldas? Poços de Caldas não tinha sido formada quando você nasceu, não é? Então você vê, né? Então, ó, pouquinha gente aí, a irmã Elisângela, né? Quem mais que nasceu? Simara, Gabi. Então, Alt também? Alt também. Também. Aí, pouca gente, a maioria. E a Clarinha, que inclusive a semana fez 11 anos, viu, gente? Olha essa coisa mais linda. Pouca gente. A maioria é de fora mesmo, né? Nós temos aqui representantes de São Paulo, Minas, Nordeste, né? Nós temos gente de tudo quanto é canto. Nordeste é grande, Nordeste Salvador. é grande, exatamente. Nós temos Salvador, né? Nós temos o Hamilton, que ele não nasceu, ele estreou, ele é baiano, né? Mas a gente quer entregar ao nosso Deus essa diretoria, esses membros dos conselhos, essas pessoas que foram eleitas no corpo diaconal, que estiverem presentes aqui. As que não estiverem, nós vamos orar da mesma forma, entregando essa liderança nas mãos do nosso Deus, para que em 2021, esta igreja seja de fato uma agência que proclame que Jesus Cristo é Senhor e Salvador desta cidade. Amém? Então, eu vou falar o nome das pessoas, as que estiverem presentes, eu vou convidar para ficarem aqui com uma certa distância. Diretoria da nossa igreja, presidente, pastor João Marcos. Vice-presidente, Andréia, como é que é o sobrenome dela? Pamplona, essa mesmo. Primeira secretária, irmã Mara, Lucimara, né, da esposa do Leaquim. Segunda secretária, Jéssica, aí ó, vem cá, Jéssica. Primeira tesoureira, Lucimara. Segunda tesoureira, irmã Eleonor. Terceiro tesoureiro, irmão Agostinho. É Augusto, né? Mas para nós é o Agostinho Carrara. Diácono, corpo diaconal. Marcelo, esposo da Patrícia, e a Patrícia. Mara, irmã Eleonor. Jadete, Carlos, esposo da Amanda, e a irmã Amanda. Daniel, esposo da Carla, e a irmã Carla. Por favor. Hamilton, irmã Ana, e o Daniel, vem cá, esposo da nossa irmã Karen. Ministérios, líder do Ministério de Louvor, irmão Lázaro. Líder do Ministério de Intercessão, irmão Ricardo, esposa da Flavinha. Ministério Infantil, irmã Patrícia. Ministério de Juniores, que está estreando, irmão Douglas. Ministério dos Adolescentes, irmão Daniel Benuto. Ministério de Jovens, irmão Lázaro. Exame de Contas, Dimitri. Amigas para sempre. Não pode falar senhoras não, é amigas para sempre. Falar para senhoras dá problema. Eliana. Comunicação, Alexandre Stano. Missões, Lucineia. Evangelismo, Nicole, esposa do irmão Tony. Eventos, Tani. Educação religiosa, Guilherme. Pequenos grupos, Luciana Cordeiro, esposa do Glazer. E o presidente do corpo diaconal é eleito pelo próprio corpo diaconal, que também fará parte do conselho. Ok? Eu queria que a igreja se colocasse em pé e vamos juntos orar, entregando a vida desses irmãos
os ministérios que irão exercer na vida desta igreja, que tudo seja feito para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Os que se sentirem à vontade, eu convido que imponham suas mãos sobre a vida destas pessoas. Eterno e soberano Deus, obrigado, ó Pai, por estarmos aqui, louvando, bendizendo o Teu nome. Entregamos, ó Pai, esta diretoria da igreja, o corpo diaconal, líder dos ministérios, este conselho, que tudo, ó Pai, todas as decisões que nós tomarmos, tenha nascido primeiro o coração do Senhor, ó Pai. Que nós possamos ser um espelho da Tua vontade para a vida desta igreja. Capacita-nos, ó Pai. Capacita-nos, porque nós declaramos aqui a nossa incapacidade, a nossa pequenez diante da demanda de representar o Teu reino, diante da demanda de proclamar que Jesus Cristo é a razão de nossas vidas, ó Pai. Ó Pai, enche-nos com a ação do Teu Espírito, para que com ousadia, com coragem, ó Pai, possamos fazer tudo aquilo que o Senhor tem proposto para a vida desta igreja no ano de 2021. Entregamos cada um dos Teus filhos em Tuas mãos, e que a Tua vontade seja feita sobre as nossas vidas. É no nome precioso de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Muito obrigado. Os irmãos podem tomar assento. Nós vamos agora continuar louvando e bendizendo o nome do nosso Deus com o nosso irmão Hamilton. Cante. Senhor, Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, Tua graça invade mim. Senhor, formoso és. Acende a chama, Pai. Acende a chama, Pai. E uma vez melhorou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro. Vem limpar, Jesus. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Agora eu vou pedir os irmãos que coloquem de pé, vamos louvar agora. Nós viemos aqui, Atos 2.
Atos 2. Louve ao Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar.
cantar mais um louvor. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Esse Deus que nós agradecemos e louvamos nessa hora. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim, santo é o seu nome. O Messias esperado, raiz de Davi. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim, santo é o seu nome. Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado, santo é seu nome. Todo louvor a Ele, todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei. Mais uma vez, todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano. Ao soberano Rei dos Reis, ao soberano Rei dos Reis. Os irmãos podem assentar. Pastor João Marcos. Meus irmãos, eu sou completamente apaixonado por essa música. No meu velório, essa tem que ter, tá? O pessoal do louvor pode sentar. Sou realmente apaixonado com essa música. Eu queria... você fica. Nós vamos ter uma música especial agora pela irmã Carla e pela irmã Jéssica. Mas antes eu gostaria de compartilhar com os irmãos o texto que nós vamos refletir nesta noite. É Atos capítulo 2, a partir do verso 42. E eu queria que você estivesse em oração durante a execução dessa música especial. Os que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, também poderão fazê-lo durante esta canção que as irmãs cantarão.
Diz assim a palavra do Senhor, Atos 2:42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus, tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Esse texto é lindo, né? Fala da primeira igreja de Jesus Cristo na face da terra. E é sobre isso que nós vamos conversar, meditar um pouco. Eu quero pedir que os irmãos estejam, então, durante essa música, em oração. E os que vieram preparados, então, para entregar seu dízimo, suas ofertas, podem fazê-lo também. Boa noite, gente. Paz do Senhor. Esse louvor tem um pequeno testemunho que eu estava no carro e ele começou a tocar. Na verdade, é um louvor que eu ouvi ele muitas vezes esse ano, buscando em Deus tudo que fala aqui nesse louvor. E esses dias eu estava no carro e ouvi esse louvor e o Senhor, o Espírito Santo, falou no meu coração para eu estar falando com a Carlinha que o ano de 2020, cada um de nós aqui sofreu de algo, né? Foi difícil para todo mundo. Mas o que eu quero passar de mensagem, nós queremos passar de mensagem através desse louvor, é para que você descanse, que Ele continua cuidando, que não tema, que não importa o cenário político, o cenário da saúde, o cenário econômico, nós temos um Deus todo-poderoso que cuida de nós. Amém? Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho.
em 2021 possamos aprender a descansar no cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Queridos, eu queria fazer uma reflexão esta noite com os amados. Eu acho que todo final de ano é uma oportunidade de repensar a vida, né? É um tempo da gente ver o que a gente acertou, o que errou, se fez o regime que a gente prometeu que ia fazer, se fez a atividade física que a gente falou que ia fazer. É um tempo de reflexão. É um tempo que a gente olha para trás, né? E vê o que a gente acertou, o que a gente errou. Acho um tempo importante. Mas, a despeito disso tudo, eu acho que a gente tinha que pensar hoje sobre, não para trás, mas para frente. Que igreja que a gente gostaria de ser em 2021? Qual igreja que você gostaria de ser parte no ano que vem? Nós estamos vivendo uma época especialmente difícil no que concerne a Igreja de Jesus Cristo. Um tempo... Ô Lázaro, tem um trem pitando aqui, vê se você dá jeito, por favor. Um tempo especialmente difícil no meio cristão. Muitas igrejas se perderam completamente e, infelizmente, a gente fala com tristeza no coração e com um olhar crítico para nós mesmos, porque para a gente, para cair, basta estar em pé, né? Mas algumas igrejas se perderam e deixaram de ser aquilo para o qual elas foram formadas. E parece que a divisão entre as pessoas é tão grande, foi subdividindo as igrejas, e tem igreja para tudo quanto é jeito de pensar, de ser. Eu acho que tem uma igreja que se encaixa para essa pessoa. Fiz um levantamento rápido sobre alguns nomes de igrejas que representam um pouco essa perda de discernimento de qual que é a vontade de Deus para a vida de uma agência do Reino de Deus. Uma igreja, está aqui alguns exemplos. Associação Evangélica Fiel Até Debaixo d'Água. Comunidade Arqueiros de Cristo. Tudo com CNPJ registrado, não é invenção minha não, existe. Igreja Batista Incêndio de Bênçãos. Você sai de lá queimado. Igreja, não é mentira, do Sétimo Gole. Congregação Cristã Anti-Blasfêmias. Teve uns nomes que eu não tive coragem de colocar aqui, mas dá até vontade de contar para os irmãos, sabe? Igrejas que se perderam no sentido do discernimento de que é ser igreja. É sobre isso que eu queria... O que é ser igreja? O que nós fazemos aqui? Por que numa virada de ano nós estamos aqui e não em outro lugar? Por que nos reunimos? Por que temos planos, projetos? O que é ser igreja, meus irmãos? E o texto que eu li reflete um pouquinho do projeto de Deus para a vida da igreja. O texto que eu li lança a luz do que foi a primeira experiência na terra da Igreja de Jesus Cristo. E como a coisa funcionava. Igreja é algo que nasceu no coração de Deus, meus irmãos. Assim como a família nasceu no coração de Deus, a igreja também nasceu no coração de Deus. E olha, com todas as dificuldades que nós enfrentamos de ser igreja. Eu falo que Jesus Cristo falou que o caminho é apertado, é estreito, né?
Eu falo que além de ser estreito, tem muita gente. A gente vai se esbarrando. E no meio do caminho, sem querer, a gente pisa no pé do irmão. Imagina receber um pisão da Bárbara com esse salto fininho que ela está, né? Deve doer. E a gente vai se esbarrando, vai se estranhando. Igreja é um negócio complicado. Se a gente não tomar conta, a gente acaba passando para o estilo virtual. Nós estamos fazendo aqui um esforço grande para... Porque tudo que é para Deus, meus irmãos, a gente tem que fazer da melhor forma possível. Eu fico muito incomodado quando a pessoa quer um grau de excelência nas coisas que faz no seu dia a dia, mas para a igreja pode ser de qualquer jeito. Essa pessoa não tem discernimento do que é ser igreja. Aqui nós estamos servindo a Deus, Criador do universo. Então a gente tem que fazer o melhor. Diante dessa situação, nós estamos tentando fazer o melhor. Inclusive, nessa busca do melhor, hoje não funcionou a projeção. Mas nós estamos mudando. Mas eu falo com os irmãos presentes aqui, os que estão nos assistindo, o que irão nos assistir, porque fica gravado no Facebook e vai aumentando o número de visualização, um negócio muito interessante. Que eu tenho muito medo desse negócio aqui. De criar no coração das pessoas um lugar confortável e que achar que pode adorar a Deus no sofá da sua casa. Nós estamos vivendo um momento diferente por causa da pandemia, mas quando a pandemia acabar, meus queridos, o lugar de cristão é reunido, junto, abraçando, beijando, porque nós somos uma família de muitos membros que querem ser parecidos com o caráter de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo nos dá uma dica, um vislumbre do que é ser igreja, em diversos textos, mas tem um especial que eu gosto muito, quando ele diz lá em Gálatas 3:26, os irmãos podem abrir ou acessar suas Bíblias, quando Paulo diz o seguinte: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, quer dizer, deram entrada no reino de Deus, de Cristo se revestiram. Ou seja, dar entrada no reino de Deus significa assumir um caráter parecido com o caráter de Cristo Jesus. Nesta igreja, e ontem eu tive um papo muito gostoso com a Bárbara e com o Lázaro aqui, né? Nesta igreja, Bárbara, não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Olha que coisa espetacular. O que Paulo está falando é que Jesus Cristo, através do sacrifício dele na cruz, nos uniu e não há diferença entre nós. Não há alto, baixo, magro, gordo, branco, preto. Não há diferença social, racial, cultural, de nacionalidade. Nada disso é barreira para que a gente possa ser um em Cristo Jesus. Que coisa espetacular. Que igreja queremos ser em 2021? Eu tenho especial preocupação por igrejas que se enveredam muito por uma linha só. Já viram? Eu vou falar, não vou falar nome, em respeito, mas uma igreja que se enveredou muito pela linha musical. Quem é rato de igreja aí sabe de quem que eu estou falando. Qual que é o perigo de uma igreja não estar alicerçada em vários aspectos que formam e que devem conduzir a vida de uma igreja? Quando uma igreja se apropria ou se volta exclusivamente para uma faceta de ser igreja, como por exemplo a questão da adoração.
Precisamos adorar a Deus como igreja? Lógico, lógico. Mas, em primeiro lugar, adorar a Deus, a gente não adora a Deus quando a gente está cantando só. A gente adora a Deus principalmente quando a gente está obedecendo a Deus. Coisa incrível, né? Nós declaramos o nosso amor a Deus na medida em que o obedecemos. Vocês serão meus amigos? Como é que diz o texto? Se vocês fizerem o que eu vos mando. Nós demonstramos verdadeira adoração muito mais quando nós obedecemos do que quando nós cantamos. Certa vez ouvi um pregador falando que, com tristeza, que a hora que o cristão mais mente é na hora dos cânticos. Porque na poesia cabe tudo, né? E a gente canta, fecha o olhinho e ainda levanta a mão como se fosse verdade. E não é algo que nasce no fundo do nosso coração. Igrejas que se propõem a caminhar exclusivamente pela vertente, pelo canal da música, normalmente elas se tornam um centro de show gospel. Eu tenho verdadeira aversão a esse termo gospel, viu, meus irmãos? Mas acontece. E aí essa igreja se perde no sentido de que outras áreas que devem ser tratadas, que representam a vontade de Deus para a vida da igreja, se esvanece, se vai. E essa igreja vira um centro de show gospel. Existem outras igrejas que se dedicam exclusivamente ao estudo bíblico, não ao estudo bíblico, e eu quero deixar bem clara a minha posição aqui, porque igreja verdadeira é aquela que está embasada na palavra de Deus, mas existem igrejas, eu conheço uma em especial, que se enveredou como quase uma academia de estudo, onde se fala sobre grego, hebraico, sobre cultura judaica, cultura grega, sobre uma busca por um discernimento intelectual que faz com que as pessoas se tornem algo que não representa também a igreja. Se torna uma academia, se torna um centro cultural, um centro de estudos acadêmicos. Igrejas assim, meus irmãos, passam por um movimento perigoso que começam a tratar a Bíblia a partir da perspectiva de filósofos e doutores e a Bíblia começa a ser interpretada pelos outros, no sentido que ela não é mais palavra de Deus, ela é mais uma letra. Isso aí mata. Existem igrejas que se dedicam exclusivamente à questão da comunhão. Isso é muito perigoso. Tem um negócio que eu falo, a igreja, para mim, meus irmãos, eu tive o privilégio de nascer num lar evangélico. Toda a minha vida foi igreja, escola, casa, depois igreja, trabalho, casa, e depois fui ser pastor, aí que lascou mesmo, né? O trabalho e igreja misturou na minha cabeça, né? Eu costumo brincar que eu não sei, e é verdade mesmo, estou falando, abrindo meu coração para os irmãos, eu não sei muito bem a hora que eu estou trabalhando e a hora que eu não estou trabalhando, porque é tão intenso essa vida pastoral com a comunidade que eu não sei. Estou recebendo algum irmão lá em casa, eu estou trabalhando, eu estou divertindo, eu não sei, não sei. Mas a igreja não pode ser exclusivamente um clube. Nossos relacionamentos não podem enveredar para um caminho de uma comunhão que não esteja embasada em outros valores do reino de Deus. Porque se for um clube, aí deixa eu fazer um parênteses, nós somos ruins para chuchu nesse negócio. A Caldense é muito melhor do que a gente.
Lá tem piscina, tem sauna, tem academia, tem um punhado de coisa. Como clube nós somos fracos. Mas tem igreja que se apropria da questão da comunhão, e é comunhão, comunhão. E isso, os irmãos me conhecem, o quanto eu valorizo, o quanto eu acho que isso é importante. Mas não pode ser só isso. Não pode ser só adoração. Não pode ser só estudo. Não pode ser só comunhão. Há aquelas igrejas que se enveredam pelo caminho da oração. Já viram? Teve outro dia um sujeito que falou assim: pastor, no inverno, gente, daqui de Poços de Caldas, queria me pegar lá em casa 4 horas da manhã para orar no monte com ele. Um frio que Deus dava. Eu disse: que eu vou orar na montanha das minhas cobertas, na montanha eu não oro não. Como se Deus falasse mais na montanha do que se falasse no meu quarto, onde eu abro meu coração para Deus. Igrejas que se enveredam muito pela questão só de oração, já viu? Tem algumas igrejas, com todo respeito também não vou falar o nome de nenhuma, mas principalmente o movimento pentecostal, é oração, 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 oração. O sujeito ora, 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 não sabe nada de Bíblia. Tem um problema de relacionamento terrível, porque se torna um centro místico. Deixa de ser igreja para ser um centro místico. Nessas igrejas, normalmente, o pessoal vê diabo, né? É um negócio interessante. O diabo está ali na cadeira. Pô, gente, o diabo na cadeira, não tem outra coisa para fazer, não? Então, percebam que oração na vida da igreja é essencial. Mas nós não podemos nos enveredar exclusivamente pelo caminho do misticismo. O apóstolo Paulo nos fala que o nosso culto tem que ser o quê? Romanos 12? Nosso culto é o quê? Racional. Muito bem. Vejamos então como poderemos formar em 2021 uma igreja que seja verdadeira, saudável. A igreja que eu quero participar, que eu espero também que os irmãos tenham desejo em seus corações de também participarem. Eles se dedicavam, em Atos 2:42, diz, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Meus irmãos, um versículo, que coisa incrível, Hamilton. Um versículo dá uma dimensão do que é ser igreja. Eles se dedicavam a uma coisa só? Não. Há 4 pilares que eu queria conversar com os irmãos aqui. Foi a partir do discernimento desse estudo, desse texto, junto com o texto de Neemias, que nossa igreja propôs estarmos alicerçados em 4 pilares. E esse ano, em função da pandemia, nós falamos muito pouco sobre os pilares. E eu propus no meu coração, diante de Deus, de resgatar isso com os irmãos, por isso que eu estou fazendo isso hoje. Em 2021 nós vamos voltar a falar sobre quais alicerces esta igreja está alicerçada. E o pessoal que é mais antigo da igreja, eu gostaria que os irmãos me ajudassem. Quais são os 4 pilares da nossa igreja? Comunhão, santidade, palavra de Deus e ministério. Muito bem, Omar. É isso mesmo. Falei muito bem, Omar. O Lázaro falou 3, o Omar terminou. Um parabéns foi para ele, né? Muito bem. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Queridos, se dedicavam ao ensino dos apóstolos. O que é os ensinos dos apóstolos? É o quê? É o estudo da palavra de Deus. Quanto tempo o irmão tem se dedicado na meditação, no estudo da palavra de Deus? A palavra de Deus é lâmpada. Ela nos capacita a ter um discernimento, meus irmãos, que nenhuma faculdade, mestrado, doutorado, pós-doutorado pode capacitar o irmão. A palavra de Deus é viva, eficaz, santa.
Nós, enquanto igreja cristã, declaramos como algo inegociável que a Bíblia é a palavra de Deus revelada aos homens. E sobre isso nós não negociamos. Quanto tempo o irmão planeja gastar em 2021? Vamos falar de 2020 não. 2020 está acabando dentro de menos de uma hora. Quanto tempo o irmão pretende não gastar, investir? É diferente, né? Investir no estudo e na meditação da palavra de Deus. Eu tenho um modelo que eu tenho proposto, e graças a Deus várias pessoas têm conversado comigo sobre esse, e o retorno que eu tenho das pessoas é maravilhoso. Porque a pessoa muitas vezes, pastor, são 66 livros, né? Como é que eu faço? Por onde eu começo? Por onde eu termino? Eu tenho o jeito João Marcos de estudar a Bíblia. Eu não cobro nem R$1 milhão para ensinar para vocês como é que faz. Mas é necessário sermos uma igreja que está embasada na palavra de Deus. Senão, nós somos qualquer outra coisa, menos igreja. Né? O Salmo 1 diz que feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, aquela história toda. E no versículo 2 ele diz o seguinte: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Esse que age assim, esse que é bem-aventurado, que é feliz, é como árvore plantada junto a ribeiros, cujas folhas não caem, não murcham, e tudo quanto fizer, prospera. Você não quer ser assim não, querido, em 2021? Ser como uma árvore plantada junto a ribeiros, que dá fruto no tempo certo, que é fonte de alegria, de bênção para outras pessoas. Precisamos ser uma igreja que está embasada na palavra de Deus. Mas precisamos também ser uma igreja de comunhão. Eu estou doido, aliás, eu não, né? O mundo todo para acabar essa pandemia, para a gente voltar com nossos pequenos grupos. Que eu acho que é a forma mais contextualizada que nós temos de exercer comunhão. Eu sempre cito o exemplo da irmã Eleonora aqui, que está aqui presente, graças a Deus, que foi uma das primeiras pessoas que começou, quando a gente começou a implantar o pequeno grupo, foi lá em casa. E meu pequeno grupo lá em casa, meus irmãos, tem dia que eu tenho que jogar água para o povo ir embora. O povo não vai embora. O povo desconfia não, o crente é um trem folgado. Dá 11 horas e eu começo a... tô cansado, né, gente? E o povo é mesmo, pastor. E tá que conversa. Aí eu falo assim, ô Luciana, vamos deitar que o povo quer ir embora, né? E o povo não vai embora, não. E eu já fiz pequeno grupo lá, falei assim, gente, a gente tem que dividir esse pequeno grupo com 30 pessoas. 30 pessoas não é pequeno grupo. Não é. Aí vai dividir, é um caos, né? Aquela confusão, aquela favela, brigaiada. Quer ficar aqui, não quer ficar lá, aquela confusão. Mas é bom, é uma briga boa. Mas a irmã Leonor está lá desde o início. Eu já fiz pequeno grupo na minha casa. Eu e a irmã Leonor. Você estava trabalhando um dia. Foi, irmã? Eu e a irmã Leonor. Ela é dura na queda, igual eu. Nós somos brasileiros, não desistimos nunca, né, minha irmã? E eu falo que eu tenho o privilégio de conhecer bem a vida da irmã Leonor, os sonhos, as alegrias, as aflições, as angústias, as dúvidas. Eu conheço dela, porque eu tenho comunhão com ela. E ela conhece as minhas, porque ela tem comunhão comigo. Meus irmãos, igreja tem que ser lugar igual é um hospital. Só que no hospital tem um médico que faz o tratamento. Na igreja, um cura o outro. Um faz o curativo no outro. Quando eu estou machucado, o Lázaro vem e me ajuda. E quando o dia que o Lázaro machuca, eu vou lá fazer o curativo do Lázaro.
Queridos, nós precisamos ter uma igreja, ser uma igreja tão embasada na comunhão, que eu tenha liberdade com os irmãos de confessar os meus pecados. Pastor peca, viu, meus irmãos? Muito mais do que eu gostaria. Mas sabe por que muitas vezes a gente não confessa? Nem os irmãos comigo, nem os irmãos entre os irmãos, porque falta comunhão para a gente. E por não ter a comunhão necessária que deveria haver entre nós, eu considero que se eu falar com o Arley, de fato quem eu sou, o Arley vai deixar de me considerar como eu gostaria que ele me considerasse. O que eu faço então? Eu visto um personagem. E eu quero crer que os irmãos acreditam no personagem que eu venho vestido para a igreja. E deixo de ser efetivamente quem eu sou. Né? O negócio do sincero, que eu acho que é espetacular o exemplo. Na época de Jesus, o grande comércio que existia era de vasos. Vaso servia para quase tudo, né? Era a geladeira da época. E havia um comércio muito grande de vasos. E o que o comerciante fazia? Quando um vaso dava um trinquinho, ele ia lá, passava uma cera e pintava o vaso. Chegava a dona de casa, comprava o vaso, colocava, enchia dele, o que acontecia? Ele arrebentava, quebrava e a mulher perdia o que tinha posto dentro do vaso. Quando ela ia comprar um vaso, ela chegava no mercado e falava assim, eu quero um vaso sem cera. Daí a palavra sincero. Sermos de fato o que nós somos. Com as nossas trincas, com os nossos machucados, com os nossos problemas. Ser uma igreja bíblica, embasada em comunhão, faz com que possamos exercer a bênção de cuidar um do outro. Porque deixa eu te falar, todos nós precisamos de cuidados. Todos nós. Não tem aquele que não precisa de ser cuidado. A igreja, então, se dedicava ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. O partir do pão aqui, meus irmãos, você pode estar associado à comunhão, mas na realidade, o partir do pão era um momento de adoração na igreja primitiva. A igreja, fazendo um retrospecto, a igreja, logo no seu início, ela era encarada como se fosse pertencente a um tronco, a uma árvore, e o cristianismo fosse um dos seus ramos. Mas, bem no início, o cristianismo se mostrou incompatível em caminhar junto com o judaísmo. Né? O judaísmo como se fosse uma árvore com vários troncos, cada tronco sendo um ramo de um discernimento do judaísmo, como tinha os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes e outros mais. O cristianismo no início foi entendido como um tronco que saía um ramo que saía desse tronco principal que era o judaísmo. Com a perseguição, as pessoas começaram então a se ver obrigadas, elas foram excluídas das sinagogas, que não tem nada a ver com o templo, né? Eu costumo brincar aqui, que o pessoal que está mais tempo na igreja fala, o que é sinagoga? É o pequeno grupo que deu certo, né? Eu falo, é o PG que deu certo, é a sinagoga. As pessoas começaram a ser excluídas, então, das sinagogas e até mesmo do templo. Elas não tinham mais direito de adorar a Deus, porque se declaravam cristãs. E o que elas fizeram? Então, nós vamos fazer o quê? Vamos para a casa das pessoas. E naquela reunião em casas, as pessoas se reuniam ali para comer junto, mas comendo junto, louvando a Deus, adorando a Deus. Olha que coisa incrível. A verdadeira adoração é aquela que nasce, meus irmãos, de um coração que tem o discernimento do preço que é necessário ter sido pago para que estivéssemos aqui. Com um relacionamento
direto com Deus. O véu se rasgou. Em Cristo Jesus nós temos a liberdade, o direito, o privilégio de nos apresentarmos diretamente ao Criador do universo. Isso é motivo de adoração. Quantas vezes você pretende em 2021 adorar a Deus pelo que Deus é em sua vida, pelo que Ele já fez, e creia pelo que Ele fará? Quantas vezes você vai investir em 2021 em meditação da palavra de Deus, em comunhão com os irmãos e em adoração ao nosso Deus? Mas o texto bíblico nos diz, no versículo 46 e 47, na continuação lá, pulando um pouquinho do versículo 42 que nós lemos inicialmente, diz o seguinte: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e junto participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Esse versículo aqui representa a gênese da igreja. Você veja que aqui ainda a igreja estava se reunindo no pátio do templo. Pouco tempo, meus irmãos, pouco tempo, o cristianismo foi excluído do pátio do templo. Pouquíssimo tempo. É só você ler Atos com mais carinho, que o irmão vai perceber isso tudo. Mas o que me chama a atenção aqui é que as pessoas tinham simpatia pela igreja de Jesus Cristo. O texto diz, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Será que hoje o povo tem simpatia pela igreja de Jesus Cristo? Será? Eu ouso dizer que não. Tanto não temos simpatia que é muito mais fácil a gente, hoje, qual que é a estratégia que a gente usa hoje? Levar a pessoa para falar do amor de Deus em nossas casas, porque em igreja o povo não vem nem amarrado. Lugar de doido, fábrica de doido. E de fato, muitas igrejas desempenham bem o papel de fabricar doidos em série, né? Eu falo que é uma capacidade muito grande. O que faz com que a população não crente tenha simpatia pela igreja? Parou para pensar nisso? O mundo só vai ter simpatia pela igreja cristã o dia que ela perceber algo que nós temos e que eles não têm. É isso. Quando o povo de fora chegar aqui dentro e ver que nós temos uma comunhão que eles não conseguem ter lá, porque o mundo é um mundo que tenta explorar o outro é ferramenta de trampolim, o outro é ferramenta para crescimento meu, o outro é quase um instrumento de prazer meu. Quando o mundo perceber que aqui nós somos diferentes, que o problema da Bárbara é o meu problema, as pessoas do mundo vão dizer, mas isso é impossível de acontecer, porque o problema da Bárbara é da Bárbara. Mas lá aquele povo é louco, o problema da Bárbara se tornou o problema de todo mundo. Quando isso for verdade na vida da nossa igreja, nós vamos ter a simpatia do povo. Quando nós resgatarmos a questão moral e ética que deve haver dentro da igreja, porque passou-se o tempo que a palavra de um cristão tinha valor, hoje ela não vale nada. Não vale nada em função do que efetivamente a igreja de Jesus Cristo tem feito nos últimos anos. Quando o nosso padrão moral e ético for modelo para o mundo, nós seremos admirados
e teremos a simpatia do mundo. Que igreja você quer ser, quer participar em 2021? O texto termina falando que, além do ensino dos apóstolos, da comunhão e do partir do pão, da adoração, a igreja também vivia em oração. Queridos, é necessário que a gente resgate urgentemente no nosso meio, e eu falo com o pastor desta igreja, a nossa igreja precisa resgatar a importância da oração no nosso meio. Nós somos um povo ruim de oração. Admiro algumas mulheres dessa igreja que, de fato, são mulheres de oração. E eu gosto de fazer uma provocação. Tem algumas pessoas que ficam bravas quando eu falo isso, mas eu gosto de cutucar. Marca um churrasco lá em casa. Quase todo mundo aqui conhece minha casa. No fundo lá tem um segundo andar que tem uma churrasqueira. A Marcha fez assim, né? Já teve lá, né? Já comeu carne lá, né? Marca um churrasco lá em casa. Marca uma vigília de oração aqui na igreja. A diferença é gritante. Gritante. Nós precisamos entender, meus irmãos, que oração é uma janela de oportunidade que Deus nos dá de Deus moldar o nosso coração segundo o coração de Deus. Isso é um privilégio. Em oração eu tenho o privilégio de falar com o Criador do universo. E nós desprezamos isso para ver reprise de novela da Globo. Misericórdia. Você já sabe o final da porcaria do trem. Nós vivemos um mundo onde orar é difícil. Eu compartilho com meus irmãos aqui a dificuldade, muitas vezes eu tenho. Quantas vezes, meus irmãos, eu estou orando e começa o cabo lá da transmissão, não deu certo, né? Eu estou orando, Senhor abençoa a Roberto, Altieres, o cabo, aquele cabo não deu certo a transmissão, né? E eu me vejo pensando em outra coisa que não é a oração. Eu falo assim, Senhor, me perdoa de voltar aqui para a oração, abençoa Roberto, abençoa Altieres. Como é difícil orar, meus irmãos. Como é difícil, num mundo tão movimentado nosso, ficar em silêncio pedindo que Deus fale ao nosso coração. Faça essa experiência aí, ó. Amanhã é feriado. Fica diante de Deus e fala assim, Senhor, eu vou ficar em silêncio pedindo que o Senhor fale ao meu coração durante 5 minutos. Esvazia de si mesmo e tenta deixar Deus falar ao seu coração. Você vai ver que 5 minutos, meu irmão, pode ser um tempo grande, viu? Precisamos urgentemente de resgatar a prioridade de sermos uma igreja que ora. Tem um livro que eu indico para os irmãos lerem em 2021, a celebração da disciplina do Misericórdia. Fugiu o nome do autor aqui. Busca aí para mim, Douglas, no coisa aí. Celebração da disciplina. Ele falou muito ao meu coração sobre a importância da oração. Passei para Lucimara. É bom ou não é bom, Lucimara? Ótimo, né? Fala que não é bom ou não para você ver. Como é que é o nome aí? Isso mesmo, esse mesmo, Richard Foster, esse mesmo. Você acertou. O Google está certo, dessa vez eu concordo com o Google. Richard Foster. Gente, a gente precisa resgatar a importância de sermos uma igreja diferente em 2021. Uma igreja que tenha prazer em meditar na palavra de Deus. Uma igreja que tenha prazer em ter comunhão com os irmãos, relacionamentos curativos, verdadeiros, sinceros. Uma igreja que tem prazer em adorar a Deus pelo que Deus é. Não fazer de Deus o office boy nosso, né? Muita igreja tirou Deus do centro e colocou a vontade dele no centro. E é um negócio terrível. Tem igreja aí que eu estou falando, vocês escutam o que eu estou falando. Vai ter igreja que vai fazer avaliação de Deus no final de cada semestre.
Nisso aqui eu vou dar 3 para o senhor, porque 10 só para mim. E precisamos ser uma igreja que ora. Consequentemente, se formos uma igreja embasados na palavra de Deus, uma igreja de comunhão, uma igreja de oração, uma igreja de adoração, que são os nossos pilares, nós seremos uma igreja que proclama que Jesus Cristo é Senhor e Salvador de sua vida. E chegou aqui, esse material, chegou já tem uns 15 dias. Eu não falei para os irmãos de forma proposital. Nós compramos 300 novos testamentos. 300. Olha que bonitinho. E ele é na NTLH, na nova linguagem, nova tradução da linguagem de hoje, que é a melhor tradução para o não crente. Ele traz uma tradução para que aquela pessoa que não teve contato com a palavra de Deus possa ler e entender. Isso aqui não é para você pegar e distribuir na rua. Isso aí você faz com folheto, com o seu folheto. Nem da igreja eu quero que você faça isso. Mas isso aqui, nós temos 300 que você pode estar, Senhor, para quem que o Senhor quer que eu entregue esse Novo Testamento? Eu vou estar orando pela vida dessa pessoa, eu vou estar me envolvendo com essa pessoa, eu vou levar essa pessoa para dentro da minha casa, eu vou mostrar o amor de Deus para a vida dessa pessoa. E muita gente fica falando comigo, né, Rafa? Pastor, como é que eu faço para evangelizar? Essa coisa linda aí, um dia veio fazer essa pergunta para mim. Como se evangelizar, queridos, fosse algo que requeresse um conhecimento muito grande, teológico, né? Em teologia se chama matéria, uma cadeira que chama soteriologia. Gastar meus 4 anos de teologia aqui, né? Soteriologia é a cadeira que trata sobre o plano de salvação para com a humanidade. Sabe o que é evangelismo? Você chegar, vem cá, Lázaro. Você vai se envolver com Lázaro, você vai chamar ele para ir para sua casa, você vai conversar, você vai se abrir, e um dia você vai falar assim, Lázaro, sabia que um dia, o Lázaro com certeza, um momento ele vai abrir o coração dele, porque você está criando um relacionamento com ele para que isso aconteça. Você vai dizer, Lázaro, isso que você está falando também acontecia comigo, você sabe? Essa angústia, essa dificuldade também acontecia comigo. A minha vida mudou quando eu entreguei a minha vida para Jesus. E não há um dia sequer que eu me arrependa. Isso aqui, Lázaro, é a palavra de Deus. Eu creio que Deus pode falar ao seu coração. E eu queria poder dar isso para você e ler com você, e estudar com você, e conversar com você, e orar com você. Queridos, isso é evangelismo. Já fez seu papel. Muito bem feito. Muito bem feito. Espetacular, viu, Lázaro? Nem se tivesse combinado ia dar tão certo. Isso é evangelismo. Criar relacionamentos discipuladores. Precisamos ser uma igreja que tenha compaixão do perdido. Querida, a verdade é que o apóstolo Paulo nos ensina que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mais para frente ele complica mais ainda, que ele fala que esses que pecaram, em Romanos 6:23, que o salário deles qual que é? A morte. Nós estamos deixando mortos espirituais irem para o inferno, porque nós nos recusamos a ser canal de bênção para a vida dessas pessoas. Já pensou? Que o seu vizinho, que precisa ouvir do amor de Deus, é você que pode ser canal de bênção, que Deus pode usar esse material e tantas outras estratégias que Deus nos der em 2021 para que possamos ser igreja de Jesus Cristo. De fato, verdadeira, contextualizada, comprometida, que faça a diferença. Que igreja, o irmão, a irmã, nós queremos ser em 2021. Se pergunte,
se pergunte e peça que a ação de Deus sobre as nossas vidas faça da nossa igreja um lugar de bênção, de riso, de alegria, de júbilo e de transformação de vidas. Transformação de vidas. Não tem nada, não tem prazer maior, meus irmãos, de ver um morto espiritual se transformar em filho de Deus. Não tem nada que se compare a isso. Não tem prazer maior do que o que aconteceu esse ano, quando o Claudinho se converteu comigo ali no gabinete, e 2 semanas depois a mãe dele veio saber o que estava acontecendo com ele. Senta aqui que eu vou explicar para a senhora. Com 2 semanas ela converteu também, irmã Rosa. Não tem nada igual, não tem prazer maior nesse mundo do que fazer alguém confessar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Espero que nossa igreja, em 2021, seja uma igreja que tenha compromisso com a verdade. Compromisso em ser aquilo que Deus planejou para que sejamos. Amém? Estamos caminhando para o final do nosso culto. Queria convidar os irmãos, então, a se colocar em pé e vamos cantar mais uma música com um grupo de louvor. Depois desta música, nós teremos o pós-lúdio com um piano. Nesse pós-lúdio, eu queria que você entregasse a Deus o ano de 2021 para que Ele faça o projeto dele na sua vida. Vamos louvar com muita alegria. Se você tem alguém na sua família que ainda não conhece a Cristo, esse louvor vai ser o seu louvor. E nesse louvor você vai pedir a Deus que a sua família sirva a Deus. É esse o nosso desejo. A salvação que foi estabelecida para nós, que também seja estabelecida na vida da nossa família. E você vai louvar com muita alegria. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar
faço o futuro para te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Você pode declarar isso? Eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada a nossa descendência. Será abençoada minha descendência. Frutificará com a tua presença. Como meu perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Você pode declarar isso? Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Senhor Deus, nós queremos louvar e bendizer o nome do Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Pai, obrigado por ano de 2020. Mesmo com tantas lutas, dificuldades, incertezas, nós estamos aqui, ó Pai, louvando e bendizendo ao Senhor, declarando, ó Pai, que o Senhor é o nosso Deus, único, verdadeiro, não há outro como o Senhor, ó Pai. Aquele que é merecedor de toda honra, glória e louvor. Ó Pai, que estamos aqui, enquanto igreja do Senhor, que foi comprada e remida pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Estamos aqui apresentando o ano de 2021. Que o Senhor possa fazer da nossa igreja algo que nasceu no coração do Senhor, ó Pai. Uma igreja que tem amor pelo perdido. Uma igreja que tem prazer em meditar na Tua palavra. Uma igreja que te adora pelo que o Senhor é. Uma igreja que vive a experiência da comunhão, ó Pai, porque em Cristo Jesus o Senhor nos fez família. Uma igreja que ora, ó Pai. Ó Pai, atua em nossas vidas, para que possamos ser essa igreja em 2021, ó Pai. E agora, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as comunhões e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de cada um dos teus filhos. Pai, estaremos aqui
até o dia que o Senhor vier nos buscar. É no nome precioso de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Queria convidar os irmãos a se assentarem e terminarmos este culto com uma oração durante a execução da próxima música. E ao fim da música, estamos então encerrados. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos.